Então a gente hoje vai trabalhar esses 3 conceitos que foram solicitados: sensação do médium durante o passe, função fisiopsíquica do passe e condições para o médium passista. E nós vamos acrescentar, junto a esses 3 conteúdos que nós vamos abordar, 2 outros. Um respeito sobre a doutrina espírita, que nos toca de perto, e o outro em relação à prática, realmente, as etapas, melhor dizendo, do passe. Então nós vamos trabalhar dentro desse conteúdo, cada etapa, e quando a gente encerrar cada etapa, fica aberto para as perguntas, que aí nós vamos estar trocando experiências. Então em cada etapa a gente abre para a pergunta. Quando a gente chegar no final daquela etapa, vocês vão estar identificados no PPS. Antes, porém, só quero dizer que nós temos essas 2 obras que nós publicamos. Uma ainda está para ser publicada na Amazon.com. Uma é sobre transfusão fluídica, onde tem todo esse processo em relação ao conteúdo, além desse conteúdo que já tem na apostilinha que vocês receberam. Ela está um pouquinho mais ampliada, onde eu vou ali trata de todas as questões dos centros de força correlacionado com as glândulas do corpo físico. E outra obra, que é os 12 passos para o passe espírita, que a gente frisa, os passe espírita é diferente, ela tem uma característica específica, ainda está sendo lançada, mas ao ser lançada será feito pela Amazon.com. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar, a primeira etapa, vamos dizer assim, é em relação às premissas da doutrina espírita. Essas premissas, elas são de fundamental importância para qualquer tarefa que o trabalhador, aquele que se dedica, o profitente, aquele que quer dar uma continuidade à teoria espírita, ele precisa ter algumas questões bem básicas, bem de entendimento, para poder fazer a tarefa. Então vejamos, hoje é diferente de uma palestra pública, e nós vamos estar abordando questões e aprofundando alguns aspectos que é para o trabalhador espírita. E principalmente aquele que estuda a doutrina espírita. Então aquele que estuda a doutrina espírita vai poder perceber. Então nós vamos estar primeiro traçando 3 premissas. A primeira dela é em relação à informação. A casa espírita, as casas espíritas de uma forma geral, nas palestras públicas, no conteúdo doutrinário que os livros da casa espírita, que o Espiritismo apresenta, gera uma gama de informação. Ou seja, nós temos um número grande de informações. Cada palestra, por exemplo, nesta casa que acontece, como várias casas que estão aqui, as pessoas assistem diversas palestras, 40, 50 minutos, 1 hora. Existem diversos seminários. Se entrar lá no YouTube, encontra diversas palestras, ainda mais agora, uma profusão de palestras. Significa dizer o quê? Que há um número de informação muito grande. Então a informação, ela acaba ganhando hoje em termos de expansão, mas não significa dizer que o fato de ter a informação se tem o conhecimento propriamente dito. Então a gente tem a informação, a gente fala, a gente repete, mas se eu puder misturar um pouquinho com alguma outra ideia, eu misturo, porque eu acho que é legal. Porque a informação, ela fica muito a nível informativo, e quando eu saio ali fora, talvez tropeçando, ou me distraindo com uma outra coisa, aquela informação que eu recebi, eu já esqueci. E ao ter esse processo, eu venho de novo buscar nova informação. Eu leio uma obra, daqui a pouco eu esqueço. Assisti uma palestra do Divaldo Bezerra de Menezes, deu uma mensagem no final, maravilhosa, excelente, e aí quando termina, me emociono, e depois eu pergunto, quando é que Bezerra vai dar outra mensagem? Porque é o ato da informação, ela é acumulativa. Bom, mas vou dar um exemplo em relação a essa questão. Imagine, você foi convidado a vir hoje assistir uma palestra espírita, um teu amigo te convidou, um amigo espírita, e ele disse assim, vamos lá assistir uma palestra. Não, aí você diz assim, não, mas eu não sou espírita, eu não acredito no espiritismo, não acredito na vida após a morte, eu acredito somente
que quando morre o corpo, a alma também morre. Eu nem acredito que vai acontecer alguma coisa após a morte do corpo físico. E é assim que a pessoa acredita. Mas mesmo assim, ela aceita vir assistir a palestra, como o amigo convidou. E ela vem aqui e assiste uma palestra. E a palestra é justamente sobre o quê? A vida após a morte. Falando sobre a existência da alma, mostrando que o corpo é apenas o instrumento do espírito, que nós vamos precisar estar sempre retornando quantas vezes for necessária. E aí eu começo então a ter uma informação a respeito da vida após a morte. Mas a minha visão, a minha crença é materialista. Eu não acredito na vida após a morte. Mas estou assistindo uma palestra espírita. Bom, se eu sair somente com a informação que eu recebi, chegando ali fora, ou agradeço ao meu amigo por ter me convidado e dizer, foi muito bom, mas eu continuo não acreditando nesse negócio do espírito. Tem um amigo meu lá no Rio que disse uma vez assim para mim, Sidney, eu não acredito nessas coisas da vida após a morte. Eu falei, não acredito, esse negócio aí é coisa da tua cabeça. E vou dizer mais, se um dia eu morrer, eu vou voltar para dizer que essas coisas não existem. Eu falei, então tá, a gente se reencontra de novo. Então, se você sai daqui com a tua ideia materialista, beleza. Agora, se eu ouvir a palestra e pegar um ponto, um detalhe, um aspecto dessa palestra que falou sobre a vida após a morte, e aprofundo essa informação, analiso os detalhes, verifico se é o Espiritismo só que fala sobre isso. Eu descubro que encontro alguns cientistas, como Ian Stevenson, nos Estados Unidos, que tem uma obra publicada, 20 casos sugestivos de reencarnação, provando sobre a reencarnação, sobre a vida após a morte, sem ser espírita. Eu começo então a perceber que esta teoria, esta informação da doutrina espírita é real. E aí o que acontece? É preciso então acontecer um outro fenômeno. É transformar a informação em conhecimento. Então porque o conhecimento é seletivo, enquanto a informação ela é acumulativa, é preciso que eu faça essa ponderação, pegue aquilo que eu desejo aprofundar e transforme em conhecimento. E ao transformar em conhecimento, eu preciso fazer a terceira etapa, depois da análise da informação e do conhecimento, que é a comparação daquilo que agora eu tenho como conhecimento com a crença que eu tinha antes. Se esse novo conhecimento que eu adquiri foi suficiente ao ponto de me transformar, de me mostrar outro ângulo da vida, eu modifico aquela crença materialista que eu tinha. Então eu passo a acreditar na vida após a morte. Allan Kardec vai falar disso quando ele vai falar no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele se refere no capítulo que vai falar sobre a verdadeira propriedade. Ele vai dizer o seguinte: um homem só possui verdadeiramente aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Ou seja, aquilo que é possível levar é nosso. O que não é possível levar, não adianta querer levar. Por exemplo, o carro, por mais belo que seja, vai ficar. O celular, né, por mais lindo, maravilhoso que seja, que fala, faz tudo, menos falar, né? Mas vai ficar também. O corpo físico, por mais sarado que seja belo, vai ficar. Porque nada disso nós levamos no plano espiritual. Isso é uma realidade da consequência do conhecimento espírita. Então o que realmente nós levamos? O que é então o que nós possuímos? Se já que nada, nem o corpo que não me pertence, ele não faz parte da minha propriedade, segundo a visão da doutrina espírita. Vejam que a partir do momento que eu adquiri o conhecimento espírita, é preciso que eu comece a perceber e a analisar se essas questões me tocam de perto. Se eu estou apenas no campo da informação, sabendo que a vida prossegue além da sepultura, ou se realmente gerou o conhecimento. E se gerou o conhecimento, eu percebo então que nada do que é de uso do corpo é propriedade nossa, tudo que é de uso da alma, e realmente o que é de uso da alma, do corpo, do espírito, a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. Então vejam, a inteligência que nos permite adquirir as informações, que ao partir do momento de uma análise mais profunda, eu a transformo em conhecimento. O conhecimento que depois de solidificado me transforma como um ser, espírito imortal, como filho de Deus, e naturalmente, gerando as comparações, me gera as qualidades morais. Então as qualidades morais
que a doutrina espírita propõe, não é uma proposta externa de um profitente, de uma hierarquia, de uma proposta externa, de uma prática exterior, e sim interna, de cada indivíduo. Então, adquirir as qualidades morais, ela depende basicamente da capacidade de eu entender o processo, como funciona, e me perceber como filho de Deus, espírito imortal, e que a minha felicidade depende dessas minhas qualidades morais. Então, vejo que essa premissa é uma das primeiras premissas, que quando nós nos propomos a fazer uma tarefa espírita, em especial o passe, a nossa preocupação primeira não deve ser curar corpos, porque o corpo, por mais que ele possa ter suas deficiências, e nós vamos ver isso mais à frente, ele pode estar numa estrutura expiatória que não vai ter cura, porque é uma necessidade da alma em se ajustar perante as leis divinas. Está lá no capítulo 7º do livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a verificar que a minha tarefa na área do passe espírita não visa atender apenas ao corpo físico que está com a problemática, ou as áreas emocionais do ser, mas o espírito imortal. Então é preciso que eu acrescente algo mais. A outra premissa, que também nos leva a ter um entendimento melhor a partir da leitura da doutrina espírita, é sobre a lei natural. A lei natural é aquela que pode ser analisada, aplicada em qualquer parte do mundo, e não importa, aqui na China, no Japão, em qualquer lugar, para ser lei natural, porque se não for assim, a lei natural, a lei divina, ela teria algum aspecto diferente, algo que pudesse ser só testado, comprovado, analisado em Santa Catarina e não em outros lugares, não faz parte da lei natural. Então a lei natural é aquela que ela estabelece, vamos dizer assim, algo natural, inclusive fora do orbe terreno, quando ela chega até em outras paragens do universo. Para ser lei natural, ela precisa ter essas características. Então, a lei natural é a lei de Deus, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar sobre as leis de Deus e as leis morais. A lei é a lei de Deus, indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, de acordo com as leis naturais, quando eu adquiro, quando eu analiso, quando eu aprofundo essas informações da lei natural e a transformo em conhecimento, me gerando qualidades morais, eu passo então a agir, ou perceber que tudo está inserido na lei natural. Se existe a dor, o sofrimento, as vicissitudes, é porque eu estou contrário à lei natural. Eu estou agindo de encontro à lei natural. Agora, quando eu estou em harmonia com a lei natural, não importa a situação e o grau evolutivo que eu me encontre, eu vou encontrar a harmonia. Então, a lei natural, ela basicamente nos traz essa nossa capacidade. Garante a felicidade. Opa, então está ali. Se queremos ter a felicidade, precisamos então meditar, estudar e entender como a lei natural funciona. O homem só se torna infeliz, ou seja, a infelicidade, a dor, quando dela se afasta. Então, se nós nos propomos a fazer uma tarefa que é para ajudar outras pessoas, que é a tarefa do passe espírita, se nós estamos ajudando alguém que está infeliz, que está ressentido, que está com alguma problemática, nós temos como base ajudar, aplicar o passe da água frutificada, como esta casa aqui, como diz o nosso presidente, mais de 40 mil pessoas são atendidas. E o passe, a casa, tem um atendimento todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, de segunda a sexta. A casa sempre está aberta na parte da manhã e as pessoas entram. Então, mostrando que a doutrina espírita, ou o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, ele está organizado para atender essa necessidade. Qual a necessidade? Desse atendimento emergencial, de dar as energias, transferir as energias para beneficiar. Agora, a felicidade, para que a pessoa mantenha essas energias e a transforme, e se transforma como espírito imortal, e se perceba, melhor dizendo, como espírito imortal, e passe a agir e fique em harmonia com as leis de Deus,
é preciso ele estudar as leis divinas. Por isso que a primeira etapa é o atende à necessidade fisiológica, psíquica, emocional. E a terceira etapa, ou as etapas seguintes, é buscar o entendimento da sua própria realidade como espírito imortal. Então, a infelicidade, o homem só se torna infeliz quando dela se afasta. Então, se nós pararmos para analisar em aspecto próprio, se nós temos alguma dificuldade moral, seja o que for, é devido ao nosso afastamento voluntário em relação às leis naturais. A lei natural, divina, qual a característica dela? Primeiro, é eterna. Eterna como o próprio Deus. Então não modifica o bel prazer. Não. Por exemplo, a reencarnação faz parte da lei natural. Imagine, né, se a gente pudesse fazer um plebiscito aqui, quem acredita ou não acredita na reencarnação, para mudar a lei divina. Isso não acontece. Até tentaram isso na história, em 555, no concílio de Constantinopla, a reencarnação foi considerada heresia pelos chefes, senhores, né? ou aqueles que estavam ligados à igreja, acreditando que, modificando uma lei humana, ou estruturando uma forma humana de entendimento, modificaria a lei de Deus. Tanto é que, mesmo assim, todo mundo continua reencarnando, desde que o mundo é mundo. Porque a única maneira, no planeta onde nós nos encontramos, para que a alma progrida, e a maneira que o espírito penetra na estrutura orgânica é através do processo reencarnatório. Não existe outro. Ah, mas eu vi um filme que o homem desencarnou, morreu, e depois ele estava na alma do cachorro. Não acontece isso. Isso é só no filme que acontece. Então, quando eu começo a estudar a doutrina espírita, eu começo a verificar se tem lógica ou não tem lógica. É eterna, imutável, ou seja, não fica mudando ao bel prazer de cada um, e perfeita, atende todas as necessidades. Se não atende, porque nós não compreendemos, ou não aceitamos, ou ainda precisamos estudar. Mantém a harmonia no universo material e no universo moral. Então, a lei divina, ela tem essa propriedade, de manter a harmonia. Então, veja bem, se nós estamos aqui hoje na Casa Espírita, nesse momento desse conclave, dessa assembleia, juntos, unidos, nós começamos a interagir desde o momento que nós entramos por aquela porta, pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Então, cada um de nós começamos a transferir para o outro, por sermos filhos de Deus, espíritos imortais, nós vibramos o tempo todo. Vibramos o sentimento de amor, de paz, de tranquilidade, de dor, de mágoa, de ressentimento. Muitas das vezes, ao chegar à casa espírita, o panorama psíquico, emocional nosso, é um somatório das nossas emoções. E aquele trabalhador, aquele que veio para a casa espírita fazer a ação do passe, ele então é capaz de perceber esse grau, não só das pessoas, como dele próprio. Por que isso acontece? Porque as próprias leis universais estabelecem que essa união, ligação psíquica e emocional dos seres, para que venhamos a experienciar uns com os outros para a harmonia. Se nós estivéssemos num mundo mais feliz, mundo, né, celeste, divino, os pensamentos seriam altamente equilibrados. Por exemplo, o seminário já tinha terminado, porque os espíritos no mundo superior falam pouco. Então, em meia hora já tinha terminado o seminário, já deu o recado. Mas o pessoal da terceira hora tem que falar muito, né? Por isso que demora. Aqui na Terra, se nós pudéssemos ver o processo mental das pessoas, seria uma dificuldade, porque nós criamos mágoa, ressentimento, pensamento de inveja, de ódio, de tudo. Por que isso acontece? Pelo nosso estado ainda evolutivo, por a gente não ter a disciplina na área da mente, do nosso pensamento. E nós estamos interagindo o tempo todo no fluido cósmico universal. Se pudéssemos tirar uma fotografia aonde pudesse detectar as vibrações fluídicas da mente, como está lá no capítulo 14 da Gênesis, e no livro Pensamento e Vontade de Ernesto Bozano, onde ele vai falar sobre a área do pensamento que é capaz de elaborar mente, né, de imagens e tudo mais. Então, quando esse fenômeno ocorre, se pudesse tirar fotografia, a gente poderia ver como é que está o quadro mental. E nós vamos falar disso quando nós falamos da etapa em relação à percepção psíquica do próprio médium passista. Então, só para que a gente possa entender,
que a gente sempre teve ideia pela nossa educação judaico-cristã, que quando fala sobre as leis de Deus, a gente sempre lembra lá de Moisés, dos 10 mandamentos, tá? Então é natural, isso faz parte. Até porque o nosso processo educativo foi esse. Em várias reencarnações, nós fomos educados assim. Só que a partir do advento da doutrina espírita, Allan Kardec deu uma atualizada, ou melhor, os espíritos atualizaram, mostraram que as leis, né, os 10 mandamentos, as 10 leis que dirigem a formação emocional e moral da humanidade, realmente teve o início ali com Moisés. Mas agora, a partir do momento que ela é analisada pela doutrina espírita, e essa é uma tarefa organizada pelo plano espiritual, em trazer essas informações, mostra que as leis naturais podem ser aplicadas em qualquer lugar. E quais são as leis possíveis de ser aplicadas? Essas leis que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que aí o próprio codificador vai questionar em relação às leis dos 10 mandamentos. Ele vai dizer, nada mais é do que as leis naturais que hoje a doutrina espírita apresenta. Por exemplo, a lei de adoração, a lei do trabalho, de reprodução, de conservação, de liberdade, de destruição, de sociedade, progresso e igualdade. E a lei de justiça, amor e caridade. Então vejam que essas leis aqui, elas precisam ser analisadas pela percepção natural, ou seja, é aplicada em qualquer lugar. A adoração, aplicada em qualquer lugar, em qualquer aspecto. A lei de destruição, como nós estamos vendo aí, acontecendo com algum, vulcão, terremotos, furacões, faz parte do processo. A lei de sociedade, na qual nós estamos inseridos, até a gente não gosta muito do que está acontecendo no nosso Brasil, mas faz parte da gente chegar nas leis divinas, passar pelas leis humanas. Até o codificador questiona os espíritos. Poderia o homem reger-se somente pelas leis naturais? As leis divinas? Sim. E por que não, isso não ocorre? Porque nós desprezamos as leis divinas. Por isso que é necessário leis especiais. E as leis que existem, elas existem principalmente depois que o mal é feito. E o maior problema não são as leis, porque leis existem. O problema são os homens que estão ainda não cumprindo ou não querendo seguir lei nenhuma. Aí é uma questão de evolução. Então as leis divinas são as leis naturais. Essa, então, é a segunda premissa. E a terceira e última premissa é em relação à reencarnação, que nós já falamos no início, e é importante para o trabalhador espírita entender isso, pelo menos na minha visão. Se alguém discordar, nós estamos aí livres para ouvir. A reencarnação, por nós termos reencarnado em diversas etapas, e não é a primeira vez que estamos reencarnando, não é a primeira vez que estamos ligados a um grupo religioso, não é a primeira vez que estamos ligados a uma proposta de transformação. Se nós pudermos analisar, nós já reencarnamos em várias situações. E essas situações gerou ao longo do tempo o que nós chamamos de atavismo psicológico. Então hoje nós temos o resultado na nossa mente, no nosso psiquismo, de atavismo de outras existências, em diversas áreas, em especial a área religiosa. E aí esses atavismos geram então um comportamento, que gera, a partir desse comportamento, algumas dificuldades da maneira como a gente lida com essa realidade das leis naturais. Passamos fases da nossa etapa de adoração a Deus, a fase da litolatria, adorando, por exemplo, a pedra, a fase da fitolatria, adorando os vegetais, a fase da mitologia, adorando os mitos, a fase da idolatria, adorando os ídolos, a fase do politeísmo, a crença em vários deuses. E a partir do advento, ou melhor, a partir da ação do povo hebreu, de Moisés, que vai trazer a ideia do monoteísmo, criou-se então uma ideia de um Deus único. Mas só que o processo atávico de eu ter vivenciado outras estruturas anteriores que geraram uma série de formas de adoração a Deus, gerou então o atavismo psicológico. E hoje nós chegamos na doutrina espírita com esses atavismos. E ao ouvir o espiritismo, lei natural, quando começa a ouvir sobre isso, a gente fica, meu Deus, mas bem que podia dar um jeitinho ali. Bem que no centro podia ter um quadrozinho ali, uma frase assim, e a gente às vezes até está querendo misturar um pouquinho na doutrina espírita. E aí o que acontece? Nós somos produto de várias crenças. Se nós passamos em algumas crenças aonde tinha todo um processo ortodoxo,
É natural que chegar à doutrina espírita com uma nova roupagem, uma nova estrutura, um novo pensamento, nada de comportamento externo, a gente quer reproduzir aqueles comportamentos externos dos anteriores. Se eu tive ligado, por exemplo, uma crença mística, aonde os conceitos místicos, eles são muito profundos, no sentido de eu encontrar ali toda a felicidade, ou a paz, ou a tranquilidade, é natural que eu, ao chegar à doutrina espírita, eu gostaria de colocar alguma coisa, misturar alguma coisa para dar liga. Está faltando, o espiritismo tem pouca coisa, né? Então isso é devido que, como eu não conheço a doutrina, eu começo a acreditar que outras práticas, outras ações, elas então têm o seu valor maior do que a proposta espírita. Lembram? Eu, quando disse no início, a proposta do espiritismo não é curar corpos, é libertar almas. É a proposta de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu levo o resultado às pessoas, a esse entendimento, eu evito de fazer esse sincretismo comportamental religioso de outras crenças, porque eu acho que no espiritismo devia ter alguma coisa. É natural, e a gente aqui não está criticando prática nenhuma de ninguém, e nem curso que A ou B fizeram em relação a qualquer outro conhecimento, mas se eu quero fazer o passe espírita, eu preciso conhecer a doutrina espírita. Não tem outra maneira. Ah, não, eu já fiz um curso de passe contigo, Sidney, há 20 anos atrás, e eu acho que está bom. E tu leu a doutrina espírita? Já leu as 5 obras da codificação? Não, não li não. É muito difícil, não dá para entender. Mas eu já li isso, li aquilo outro, e isso aqui. Aí é lógico, eu não tenho o conceito correto, eu quero emprestar ao espiritismo aquilo que não pertence a ele. Por exemplo, esta casa aqui, eu uso isso como exemplo em vários outros lugares, nós temos aqui o passe todos os dias. Mas não tem nenhuma sala aqui secreta, né? Pelo menos que eu saiba, né, Eugênio? Que prende espírito em garrafa ou algo parecido. Não precisa de maca, porque a gente não precisa dar passe em maca. O passe é ali, sentado na cadeira, quando é feito dentro do local ali, da salinha, ou é feito com o público, porque nós entendemos que desde o momento que cada um penetra aqui, isso não é no nosso entendimento, é da doutrina espírita, já estamos recebendo do plano espiritual, de acordo com a necessidade de cada um. Então, qual é a ação que é feita? É a ação apenas de um complemento, vamos dizer assim, fisiológico, da transferência fisiopsíquica do médico. Certa feita, esse prédio aqui do lado, ele deu um vendaval e caiu alguns objetos em cima do telhado aqui, faltou luz, e como a nossa casa tem atividade o dia inteiro, todos os dias, foi fechada até para atender essas necessidades. E estava aqui eu, na época o presidente era o nosso querido Irineu, e nós estávamos aqui dentro, e ninguém podia entrar, lógico, a gente fechou o portão, porque não tinha como atender, ainda mais estava pingando, né, tudo escuro. E chegou uma senhorinha ali no portão, na porta ali, na grade, e perguntou assim: não vai ter hoje o passe, não? E nós dissemos: não, hoje não vai ter, porque caiu aqui, está sem luz e tal. Ela falou: ah, que pena. Então deixa eu ficar aqui para pegar um pouquinho dessa energia. Aí encostou a cabecinha assim na grade e ficou ali. E nós que estávamos aqui dentro da casa espírita, ali na porta, nós entramos em prece. Vejam, olha o grau de entendimento e percepção dela. Só o fato de estar ali na porta, ela já estava recebendo essas energias. Então, por isso que nós, os trabalhadores, precisamos ter isso bem claro para nós. Se eu ainda tenho alguma prática, alguma mistura de algumas ideias, se eu faço a leitura da doutrina espírita, eu começo a diminuir um pouco isso e começo a entender que a proposta espírita é libertar consciências, não aprisionar em conceitos ou práticas extravagantes que não cabem na doutrina espírita. Então, qual seria a verdadeira adoração? Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, quando ele fala sobre o atavismo, ele diz o seguinte: nós podemos saber o que a gente foi em vida passada, porque tem muita gente que deve estar pensando assim: eu queria saber o que eu fui em outra vida, né? Fazer uma regressão de vida passada, até não é prática do Espiritismo isso. Mas tem como saber. Está lá no capítulo 5, esquecimento do passado. Duas coisas nós utilizamos ou podemos, a partir dessa análise, descobrir que a gente foi em vidas anteriores. Primeiro, a voz da consciência. A voz da consciência, antes de nós reencarnarmos,
Nós nos unimos, nos ligamos, ou estamos próximos, ou somos conduzidos pelos nossos espíritos chamados espíritos familiares. São um pai, uma mãe, um amigo, um parente, alguém que gosta muito da gente. E também junto o nosso espírito chamado anjo de guarda, que é superior àquele grupo de pessoas e de indivíduos, que vai, de uma certa forma, delinear a nossa próxima reencarnação. Dizer os aspectos, o que nós vamos encontrar pela frente, as pessoas que talvez precisamos ajustar, a família na qual devemos reencarnar. E ao chegar na Terra, ao reencarnar, passa o véu de esquecimento, porque é necessário que isso aconteça, porque se não me acontecer esse fenômeno, eu posso ainda misturar as estações, mas ainda fica alguma coisa, e isso fica gravado então como uma voz da consciência. No momento que precisa, é lembrado, relembrado. Olha, não faz isso, olha, não fala assim, olha, não vai por ali. É como se fosse a nossa consciência apitando, mas são resoluções antes de acontecer. E a segunda situação são as tendências instintivas. Podemos atualizar os atavismos psicológicos. Esses atavismos de outras vidas, se eu fosse analisar pela teoria junguiana, eu poderia dizer que são os arquétipos da estrutura psíquica do ser. Mas na visão espírita, para uma linguagem mais adequada, as tendências instintivas seriam esses atavismos psicológicos gerados ao longo de diversas reencarnações. E aí diz o codificador, é aqui que nós devemos prestar atenção, para trabalhar, entender por que eu tenho a tendência para isso ou a tendência para aquilo outro. Vocês poderão me perguntar, mas Sidney, por que tudo isso tem a ver com o passe? Por que nós estamos abordando esse conteúdo? Nós vamos ver mais à frente, se vocês ficarem até o final, tá? A base da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, que todo mundo conhece, né? Que foi publicado em 18 de abril de 1857. Então, isso aí é a base do conhecimento espírita. Olha que os espíritos registraram lá em Prolegômenos, né? Na introdução do Livro dos Espíritos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, companheiros, nós que somos trabalhadores da doutrina espírita, profitente do espiritismo, a nossa proposta é entender como é que essa nova era da regeneração da humanidade vai ocorrer. E a doutrina espírita possui os postulados corretos para que a gente possa entender como isso acontece. Até para que a gente possa ter uma visão mais otimista diante do mundo em que nós estamos vivendo. Se eu não tiver esse conhecimento, eu ainda vou acreditar, né, que o mundo vai acabar em 2019, e aí o pessoal começa a espalhar a notícia, sem analisar. Não, porque o Chico disse, será que o Chico disse mesmo? Hoje, gente, todo mundo quer falar alguma coisa, diz que foi o Chico que falou, que fica mais fácil. Se eu falar assim, o Sidney falou, ninguém acredita. Mas se eu falar que foi Chico, pronto. E só que muitos espíritas, estudiosos, palestrantes, trabalhadores da casa espírita, não param para analisar isso. Verifica, pela lógica. Pega o último capítulo da Gênesis, veja como é que Allan Kardec, ele define como é que vai haver a transformação da humanidade, da nova geração. Pega a transição planetária de Divaldo Franco, de Manuel Filomeno de Miranda e analisa. Então, pega o conhecimento para não ficar reproduzindo um conceito que é errado, que atende A ou B, ou alguém que tem mais vontade de estar na luz da ribalta do que outra coisa. Então, é um cuidado que a gente tem que dar. Agora, como é que a gente pode analisar isso com tranquilidade? Estudando a doutrina espírita. É a única forma. E aí nós vamos entender como é o processo. Veja bem, ultimamente eu tenho feito algumas palestras em alguns lugares, que é 2 milênios de cristianismo e nós o que fizemos. E quando abordei esse tema, a gente para analisar 2 milênios, a gente continua fazendo quase a mesma coisa. Por exemplo, Jesus, há 2 mil anos, disse assim: amai o próximo como a si mesmo. Aí a gente diz assim: eu já amei esse, agora vem o próximo. Ah, não, esse não dá para amar não, vou amar só aquele ali. Aí eu começo a distinguir: não, esse eu não amo, esse eu amo.
esse que porque tem dinheiro eu amo, esse que não tem dinheiro eu não amo, esse que porque está bem socialmente eu amo. Aí eu começo, e Jesus falou isso? Quando que Jesus falou que amar o próximo é para tu ficar escolhendo? Ele falou próximo. Qual é o próximo? Qualquer um. E há 2000 anos esse ensinamento está para nós, só que está em nível de informação, ainda não gerou conhecimento. O dia que gerar conhecimento e há uma transformação moral, aí eu começo a não ter percepção de diferença com ninguém. Não importa se ele tem ou não tem, se ele é branco ou se é azul, amarelo ou preto, não importa. Só que para isso é preciso que a gente entenda. Então, se há 2000 anos a gente não aprendeu essa única lição, não vai ser em um ano que a Terra vai modificar. E um relato muito interessante que alguns me fazem, diz assim, é bom que tem uns planetas chupão aí que vai levar metade embora e vai dar uma limpeza na Terra. Cuidado que tu pode estar na relação do que vai junto, né? Não é bem assim. Então, acalma o coração. Como é que eu vou acalmar o coração? Ter o conceito correto. Para quê? Para poder explicar correto a doutrina espírita, só estudando. Então, por isso que os espíritos têm essa proposta, nova era para a história da humanidade. Bom, todo mundo sabe que o objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito. Tá? Então, a gente poderia fazer esse movimento aqui agora de desencarne ao vivo, mas não ia dar certo. Talvez alguém não conseguisse voltar, né? A gente ia escolher alguém aí para isso. Mas vamos desencarnar essa criatura aqui. Então, o que acontece? Vamos lá. Se nós vamos falar de passe, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente, no nosso coração, na nossa percepção, no resultado de ensinamentos que nós recebemos ao longo do tempo? É o quê? O corpo físico. Então, o corpo físico, se for fazer estudo, é um material maravilhoso. Tem coisa dessa para aprender, muita coisa. Ontem mesmo, eu ainda estudando sobre esse tema, eu estava estudando sobre as organelas da célula. Cada uma delas, porque eu preciso falar alguma coisa sobre isso, eu tive que buscar o conhecimento sobre isso. Então, é natural que a gente vá dar mais valor ao corpo, e aí a gente vai encontrar uma série de coisas no corpo, que a gente vai achar importante, e vai colocar em primeiro plano. Mas o objeto da doutrina espírita, lembrando, não é curar corpos. Quem disse isso, gente, não foi eu não, tá? Quem disse isso é o Hahnemann, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, quando ele se refere dizendo que não é o corpo que dá cólera. Quem fica com raiva, quem fica brabo, é o espírito. Tem muita gente que diz, eu estou meio brabo hoje porque meu fígado não está bom, né? Eu estou com dor de cabeça, por isso que eu te respondi mal. Tem umas coisas que acontecem com as senhoras aí que eu evito de falar. Mudança hormonal aí, mas é outra coisa. E o que a gente diz? É meu corpo. Até quando a gente vai falar isso? Nós espíritas. E Hahnemann diz, não é o corpo que dá cólera, a raiva. Quando o indivíduo apresenta raiva, mágoa, ressentimento, ódio, querer tirar a vida do outro, é o espírito que é assim. Esse que está em desarmonia com as leis divinas. E ele vai dizer então o seguinte, não é o corpo que deve prestar atenção, porque ele é um resultado da alma do espírito. E aí, no estudo da doutrina espírita, e eu aconselho fazer um estudo mais profundo, vamos desencarnar agora a criatura aqui, para ficar legal, nós temos aí o perispírito. E o perispírito, então, é um elemento que a doutrina espírita apresenta a partir de um conhecimento, logicamente, do codificador, e foi feito depois de uma série de aprofundamentos, mas no capítulo 14 de A Gênese, nós vamos entender as consequências do fluido cósmico universal, dos fluidos, e do perispírito que é formado desse fluido cósmico universal. É aonde fica armazenado, registrado toda a ação do espírito, o ser imortal. E é ele que faz o processo de ligação com o corpo no processo reencarnatório. E quando nós reencarnamos, as deficiências, as características, os aspectos morfológicos, a má formação congênita na estrutura orgânica é gerado pelo perispírito. Que ele, por sua vez, o perispírito, está em desarmonia molecular, estruturado, não é simplesmente porque ele está ligado ao corpo, mas sim por causa de quem? Agora vamos desencarnar mais a criatura. O espírito. Então, a sede, questão 257 do livro. Eu estou vendo que está todo mundo anotando as questões que eu estou dando, né? Porque a gente veio para um seminário e todo mundo ouviu que trouxe caneta, papel, né? Está anotando, beleza. Depois a gente vai ter pergunta no final, que eu vou fazer, tá? Então, na questão 257 do livro dos Espíritos, Allan Kardec vai tratar sobre as sensações e percepção dos Espíritos. E ele vai dizer lá, no comentário da questão, a sede das sensações, da percepção e do sentimento não é o corpo, nem o perispírito, é o espírito.
Então veja por que nós, ao falar do passe na casa espírita, ou passe espírita, nós estamos nos referindo à alma, ao espírito. Por quê? Porque é o objeto de estudo do espiritismo. Porque o que tem no corpo, que o corpo nada mais é do que um mata-borrão do espírito, coloca para fora aquilo que está desarmonizado por dentro, e é natural que nós vamos querer encontrar soluções, curas, nessa estrutura orgânica. Aí quando você pega o livro Ação e Reação de André Luiz, ele vai mostrar diversas situações, problemas, dificuldades, em que a alma, devido à sua necessidade reencarnatória, ela vai se ligar numa estrutura orgânica, aonde vai encontrar uma deficiência, e essa deficiência vai permanecer com ela durante toda a existência. Então significa dizer que alguns quadros, algumas situações, esse processo, como a microcefalia, por exemplo, esses espíritos estão ligados a essa estrutura orgânica, não só pelas questões sanitárias, mas principalmente pelas questões reencarnatórias, porque se Deus é justo, há de ser justo a situação. Vejam que é necessário eu retornar às leis divinas para poder entender isso. E aí eu verifico o seguinte: quem está em desarmonia? O corpo apenas está botando para fora a desarmonia do espírito. Então por isso que a doutrina espírita, o trabalho da casa espírita é atender a alma, o espírito, o ser imortal. Então na questão 257 ele vai dizer: a sede das sensações, da percepção e do sentimento está no espírito. Então é aqui que nós devemos prestar atenção. É natural que atendemos às questões fisiológicas, mas é preciso aprofundar. Em relação ao perispírito, para que a gente possa também aprofundar o conhecimento, tem um livro publicado pelo Zimmermann, que é Perispírito. Ele trata diversas situações do perispírito. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai tratar sobre causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E ele vai dizer que essas causas anteriores das aflições, quando elas necessitam se ajustar, vão estar atreladas a duas situações: a estrutura expiatória e a estrutura provacional. Aí eu preciso ir lá no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, aonde Allan Kardec vai tratar o seguinte: como é que a alma, o espírito, que se desorganizou, se distanciou das leis divinas, ele retorna ao processo de equilíbrio na busca da sua própria compreensão como espírito imortal. Primeira situação, o arrependimento. É necessário que ele se arrependa do mal que ele fez. Aí quando ele se arrepende, ele entra no processo de ajuste. Esse processo de ajuste tem dois direcionamentos. O primeiro dele é a expiação. Eu sofro aquilo que eu fiz alguém sofrer. E a terceira situação é a reparação, fazer o bem àquele que eu fiz o mal. Pegando esse conceito, juntamente com o conceito do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ao analisar essa questão, ele vai dizer o seguinte: há situações em que a alma ela é levada naturalmente a um processo expiatório, automático, consciente, porque ela se arrependeu. E aí há uma progressão, há uma característica de progresso para aquela alma que entendeu e está progredindo e está sofrendo a dor para avançar. E a outra situação são aquelas que estão jungidas a um processo expiatório, embora não ter se arrependido, e elas reclamam da dor, do sofrimento. Essas ainda vão passar dores. Estou mostrando que a expiação ela vai ter essas duas vertentes. Então vamos dar um exemplo prático. Se eu estou num quadro emocional, psicológico, vamos dar aí a depressão, desculpe o pessoal da área da psicologia aí, né? Mas vamos lá. Se eu estou no quadro depressivo, que é provacional, com a interferência, naturalmente, da farmacologia, está aí a Silvana que pode dizer melhor sobre isso, eu tomo a medicação, em alguns casos, devido à medicação tomada, eu consigo fazer que harmoniza a minha estrutura fisiológica das disfunções desses neuropeptídeos que estão deixando de ser produzidos. E eu volto ao equilíbrio. E as situações provacionais, elas podem ser alteradas, modificadas, porque ela está no processo de evolução da alma. Agora, se é expiatória e está enraizada no processo reencarnatório da alma, que deslustrou em relação às leis divinas,
ela se torna a um processo mais crônico, e por mais que ela tome medicação, ela vai ter que tomar medicação quase a existência inteira. Por quê? Porque é expiatória. Então, por isso que muitas vezes, ao chegar na casa espírita, a gente não deve prometer curas, porque a gente não sabe se a pessoa, qual o quadro psíquico que ela está envolvida. Porque o passe, ele pode aliviar. A cura depende de N fatores, inclusive das necessidades daquela pessoa, seja morais, seja evolutivas, e seja até um processo natural. O livro Ação e Reação do André Luiz, ele vai falar bem sobre essas questões, onde dá uma visão bem mais clara. Mas se nós estamos estudando a doutrina espírita, é preciso que a gente tenha bem claro, porque prometer curas, toma 10 passes que tu vai melhorar. E aí, né? No 10º ele desencarna. E aí, como é que fica? Divaldo Franco narra que quando ele iniciou as suas atividades, assim, no movimento espírita, ele aprendeu a dar passe. E ele adorava dar passe. Ele já andava com a mão assim. Aonde ele ia, ele já andava assim. E ele diz que certa feita ele gostava de ir na casa das pessoas para auxiliar. E tinha um senhor que estava muito adoentado. E ele foi lá aplicar passe naquele senhor. E aplicou passe. E quando ele sentia a presença dos espíritos próximos, ele aplicava o passe, aquela coisa boa, maravilhosa. E aí o que acontece? Certa feita, ao aplicar o passe, ele sentiu a presença de Dr. Bezerra de Menezes. E ele, então, muito jovem ainda, ele chegou à conclusão: meu Deus, se o Dr. Bezerra está aqui, agora o negócio vai, né? Vai melhorar aquele senhor. E passou. Quando ele saiu, disse para a senhora: olha, o seu marido vai ficar bom. A senhora fica tranquila que ele vai ficar bom. E ela diz: vai ficar bom, pode ficar tranquila. Eu senti a presença dos espíritos, do Dr. Bezerra, e foi embora. Como ele ia lá de 2 em 2 dias na casa da senhora, passou 2 dias, ele retorna. Quando ele retorna e está chegando próximo à casa da senhora, ele vê o carro funerário na frente da casa da senhora. E ele imaginou assim, diz Divaldo Franco: será que aquela senhora desencarnou? Porque ele acreditava que o homem ia ficar bom. E aí, quando ele chegou, ele viu que era um homem que estava lá no desencarnado. E a senhora virou: vem cá, tu não disse que ele ia ficar bom? E ele tentou se explicar e vai ficar. E ele ficou com aquilo na cabeça. Até quando o espírito do Dr. Bezerra de Menezes apresentou-se para ele de novo, ele falou: meu irmão, você não disse que ele ia ficar bom? Ele falou: eu não. Mas eu senti pela vibração. Ele: mas, Divaldo, ele está bom, Divaldo. Agora ele está bom, não vai sentir mais dor nenhuma. Então veja, quando os espíritos começarem a dizer para você que vai ficar bom, pode ser que tu vá para o outro lado. E por que nós vamos garantir cura, se não temos certeza do quadro psíquico, emocional, moral, reencarnatório da criatura? Então por isso que a casa espírita tem que tomar cuidado com a prática, no sentido de fazer o básico, o necessário, sem promessas, porque no resultado, com certeza, ninguém pode garantir. Então está aí uma outra forma de analisar essa questão, né, em relação ao corpo físico, que é o envoltório, o perispírito, que é o envoltório semimaterial, e o princípio inteligente, que é o ser espírito imortal. E aí Allan Kardec, ao estudar os espíritos, o objeto dos espíritos, ele conseguiu classificar os espíritos em 3 grandes ordens: os espíritos da primeira ordem, chamados puros espíritos; os espíritos da segunda ordem, chamados bons espíritos; e os espíritos da terceira ordem, chamados espíritos imperfeitos. Os da primeira ordem são espíritos puros, inteligência superior absoluta, né? Nenhuma influência da matéria. Então essas almas não ficam sujeitas à influência da matéria. Por quê? Porque eles sobrepujam a matéria, mantêm-se em harmonia, trabalham como ministros de Deus no universo inteiro, não necessitam mais reencarnar esse grupo de espíritos. Como eles compreendem perfeitamente a lei de Deus, não tem pressa, sabe que tudo vai ocorrer no momento exato da evolução humana, da evolução planetária, da evolução universal. Eu sempre, quando falo disso, eu gosto de perguntar: alguém desse grupo aqui? Primeira ordem? Alguém? Não. Aí Allan Kardec fala do segundo grupo. O segundo grupo, os bons espíritos. Olha a característica geral: predominância do espírito sobre a matéria. Então esse grupo de espíritos, quando reencarnado, eles conseguem sobrepujar a matéria. E pode ser classificado em 4 grandes classes: superiores, de sabedoria,
sábios e benevolentes. Esses espíritos, eles compreendem a lei de Deus, ainda estão em processo de evolução. Quando reencarnados, são exemplos dignos de amor, de bondade, de resignação diante da dor. É desse grupo aqui que, quando eles se colocam ou estão em estado mais evolutivos, eles são chamados anjos de guarda, espíritos protetores, e sempre é um exemplo de amor, porque eles já estão bem próximos do entendimento das leis divinas. Por isso que não há influência da matéria, embora possa estar ligada à matéria, mas a influência ela é quase nula, porque eles sobrepujam a influência da matéria. Bom, alguém desse grupo? Não? Aí Allan Kardec fala do segundo grupo ali. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Está lá na questão 100 em diante do Livro dos Espíritos, tá? Predominância do espírito sobre a matéria. Não, predominância da matéria sobre o espírito. Aí já começa a complicar. Às vezes eu encontro uma turma dessa aqui, que diz assim: ah, Sidney, eu estou ressentido, estou magoado. Aí eu pergunto: quanto tempo? Ah, 20 anos. E por quê? Ah, porque eu não me lembro, mas que eu estou magoado, estou. Essa turma aqui adora ser infeliz. Tem dificuldade de amar. Para perdoar, então, meu Deus do céu, se complica todo, né? Pode ser subdividido ali nas classes: impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores. Está dentro desse grupo aí. Então, dentro desse grupo, nós temos aí os espíritos chamados predominância do espírito sobre a matéria. Então, às vezes de manhã, quando acorda com os dois pés esquerdos, né? Tem mágoa, ressentimento, essas coisas boas assim, né? Fica guarda toda a vida. Às vezes, quando eles se encontram lá na segunda-feira, depois de ter passado aquele final de semana terrível, e aí encontra o outro e diz: ô fulano, como é que foi teu final de semana? Ah, meu final de semana foi terrível. E ele começa a narrar tanta desgraça que aconteceu. E eu passei mal, eu fui para o hospital, não tinha ninguém para atender, esse político não serve para nada. Aí começa a falar mal de todo mundo. E o outro está quieto. E esse pessoal da terceira ordem começa a falar e não para. E ele começa a falar, e quando ele respira, aí o outro aproveita para entrar, porque quando respira, deixa para entrar. Aí o outro entra e diz: contigo aconteceu isso, comigo foi bem pior. E aí narra coisa pior ainda. E aí o que contou primeiro ainda fica com ciúme, porque ele queria aumentar mais ainda para ser infeliz. Então tu imagina esse grupo de espíritos. Não precisa levantar a mão, não. Gente, é sério isso. Quem é desse grupo que está dando passe na casa espírita? É o pessoal da primeira ordem? É o pessoal da segunda ordem que está dando passe? É o pessoal da terceira? Meu Deus, essa turma é o mesmo grupo, está dando passe em si mesmo, na turma. Por quê? Por que isso? Porque nós precisamos aprender uns com os outros. Por isso que eu, sendo médium, passista, esse nome até dá uma pompazinha, eu não sou melhor do que ninguém não, gente. Pelo contrário. Eu estou tentando dar harmonia, dar energia, para que doando energia eu me harmonizo pelas mazelas, desequilíbrios que eu já tenho. Então eu não estou diferente de ninguém. O fato de eu ser um trabalhador espírita, eu vou estar com essas dificuldades, precisando o quê? Me ajustar o tempo todo. Então vejam, se é a turma da terceira ordem que está com essas dificuldades todas, que está dando passe na casa espírita, então a melhora tem que ser igual para ambos. E aí diz, né, Allan Kardec: o gênero de mediunidade de cura, que consiste num dom que possui certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Então, há pessoas que têm essa capacidade de curar simplesmente pelo olhar, somado a essa sua energia, magnetismo, às energias divinas. Só para que a gente possa entender, o fluido cósmico universal é um resultado desses elementos, o elemento, o princípio espiritual e o princípio material. O fluido cósmico universal envolve todo esse processo, e Deus acima de tudo. E a do fluido cósmico universal, e aí nós temos várias nomenclaturas, e aí nós temos o fluido vital, que é nada mais do que um produto do fluido cósmico universal unido a uma matéria orgânica que gera a vitalidade. Eu não vou ficar entrando em conceitos aqui, até porque considero que todo mundo estuda a doutrina espírita. Se não está estudando, deverá participar de um grupo de estudo para tal. Aí do fluido cósmico universal nós temos as matérias, a materialização ou ponderabilidade, a matéria que pode ser mensurada, e aí tem os estados da matéria, estado líquido, sólido e gasoso, e temos no fluido cósmico universal
a eterização ou imponderabilidade, os fluidos espirituais. Então nós temos os fluidos materiais, que é gerado naturalmente pelo resultado da matéria, e os fluidos espirituais, que ela vai, nada mais é do que uma modificação do fluido cósmico universal. Assim, e aí agora o passe, diz o Emmanuel no livro Consolador, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energia psíquica, sendo que os recursos orgânicos são tirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Então vejam aí que existe uma ajuda, um complemento da ação que nós fazemos no trabalho do passe da Casa Espírita. O passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular. Então, quando o passe ocorre na Casa Espírita, ele funciona como altera o campo celular, tanto daquele que aplica, quanto daquele que recebe. Os dois recebem essa alteração. Ali está aparecendo a obra e as questões ao lado, tá? O magnetismo constitui, questão 424, por muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo um fluido vital, que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então é possível haver essa transferência do fluido vital, e é o que ocorre na hora do passe. O espírito atuante é do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Então veja que o passe espírita, ele tem uma característica diferente do magnetismo, da prática do magnetismo em si, ou do magnetizador em si, que é a presença de um espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou do elemento universal, o fluido espiritual. Capítulo 14 da Gênesis, a gente encontra bem essas definições. Isso aqui é do Livro dos Espíritos. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Então vejam a necessidade da prece. Então vamos dar um exemplo aí para os companheiros que trabalham na área do passe ali na Câmara. Só abrindo um parênteses, esse encontro aqui, né, esse seminário que nos foi solicitado, até porque nós participamos da casa, ele é um pouco específico para os trabalhadores da casa e pela prática que o Amor e Humildade possui. Então por isso que foi aberto, mas naturalmente nós vamos estar falando alguma coisa direcionada à prática existente aqui, não que significa dizer que essa mesma prática é das outras casas espíritas, e naturalmente as práticas das casas espíritas individuais eu não analiso porque é uma questão particular de cada casa. Agora, analiso pelas questões doutrinárias, se tem efeito ou não tem efeito. Bom, mas voltando ao ponto que nós estamos falando, se eu sou um trabalhador da casa e há um momento de eu ir para o trabalho na Câmara do Passe, é preciso que eu me prepare antes, que eu chegue antes, que eu entre em contato com o mundo espiritual, com o meu anjo de guarda, com o bom espírito, porque é através da prece que nós chamamos o espírito ao nosso auxílio. Então por isso que ao chegar dentro da programação da escala, eu tenho que me ocupar com isso. Chego antes, eu sento, eu faço uma leitura, me harmonizo para fazer a tarefa. Da mesma forma, se eu vou fazer isso na reunião pública, no trabalho da reunião pública, como costumeiramente se faz na casa espírita, a palestra, após a palestra o passe, o trabalhador, o passista, chegar cedo, se harmonizar, evitar conversas estranhas que não sejam do ambiente espírita, para ao ter a harmonização, no momento que ele está ali ouvindo a palestra, ele possa depois ao final fazer a palestra e transfundir as energias psíquicas equilibradas. Então vejo que para que eu possa ter esse auxílio, eu tenho que ter um comportamento anterior, né? Então, para que a minha ação de atendimento às pessoas que vêm à casa espírita aumente, é preciso então que eu me aproxime vibracionalmente, moralmente, disciplinadamente dos bons espíritos. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que hereditarmos. Aí, condição para
o médio passista. Então vamos entrar numa outra condição agora, condição para o médio passista, naquele ponto que nós já tivemos aí a oportunidade de dizer que é um dos itens solicitados. A partir de agora é uma análise, uma comparação e conceitos que eu vou trazer em relação à primeira parte na qual nós já fizemos a fala nossa, tá? Condição para o médio passista. Então lá, quando na crosta, está lá no capítulo 19 do Missionários da Luz, envolvidos pelos fluidos mais densos, como poderemos desenvolver a capacidade radiante depois da edificação de nossa boa vontade real a serviço do próximo? A capacidade radiante ocorre no fenômeno, tanto no plano espiritual como na Terra, quando nós aplicamos o passe, há uma irradiação, irradia do nosso próprio perispírito em benefício do outro. Então a questão é, como é que nós podemos fazer que isso, esse resultado, essa capacidade radiante, ela tenha um bom resultado? André Luiz tem um fato muito interessante, que André Luiz no início, ele foi aprendendo com o mundo espiritual, e aos poucos ele foi avançando no conhecimento, até que, após avançar, ele foi convidado a aplicar um passe numa pessoa, e no momento que ele foi aplicar o passe, no momento que ele foi ajudar naquela instituição na qual ele estava visitando, na hora que ele foi dar o passe, ele sentiu que aqui, dessa área do centro coronário dele, no momento que ele foi dar o passe, com muito amor, com muito carinho, com muita vontade de ajudar, ele sentiu como se estivesse saindo uma energia dele, e ele se assustou. E aí o mentor espiritual diz para ele, é assim que acontece, André. Na medida que a gente se doa em nome do bem, nós começamos a perceber qualidades fluídicas, mentais, vibracionais em nós, que nós temos, mas a gente não utiliza. Então a matéria radiante, o próprio perispírito, tem essa possibilidade. Isso acontece conosco nas nossas casas espíritas o tempo todo. Aí os espíritos vão dizer, olha só, conseguida a qualidade básica, o candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente. Temos que ler a doutrina espírita? Tem, mas a elevação é individual. Não tem nenhum aparelhozinho que meça ali na porta quem melhorou espiritualmente. Fulano está evoluído. Não existe isso. Cada um dá conta com a sua consciência, a maneira como ele lida com a própria realidade. Então, primeira necessidade, elevação urgente, para que as suas obras se elevem ao mesmo ritmo. Então, não adianta eu fazer um trabalho gigantesco, maravilhoso, e guardar mágoa, ressentimento, ódio de um, falo mal do outro. Eu sei que não acontece aqui, eu estou falando só do pessoal da terceira ordem, lá de outro lugar. E aí eu fico entretendo esse tipo de comportamento, porque fulano fez isso comigo há que ano que foi? Há 300 anos atrás, mas foi na outra vida, e continua. Então, muitas das vezes a gente perde a oportunidade de desenvolver nossas capacidades em termos evolutivos. Por quê? Porque nós estamos aprisionados ainda nos resquícios da nossa própria inferioridade. Então vejam, o que orienta os espíritos? Para que suas obras se elevem ao mesmo ritmo, à medida que tu avança, à medida que tu trabalha, à medida que também tu avança espiritualmente. Falaremos tão somente das conquistas mais simples, e veja que os espíritos estão falando de coisas bem básicas, tá? E imediatas, que deve fazer dentro de si mesmo. Então não é para o outro não, porque a gente quer transformar o outro. A gente bota aquele crachazinho de fiscal do comportamento alheio, e começa a achar que o outro tem que mudar. E a gente? Veja que é a orientação dos espíritos. Antes de tudo é necessário equilibrar o campo das emoções. Então, quando as nossas emoções estão destrembelhadas, por mais que eu queira doar energia, não, os espíritos vão me ajudar. Aí eu boto a culpa nos espíritos, Eles fazendo o trabalho que eu tenho que fazer. Que é um processo bem simplista, Não é possível. Veja, gente, isso está no Missionários da Luz. Isso aqui não é coisa que o Sidney está inventando, não. O Sidney falou, está inventando. Não estou inventando, não. Tá? Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas.
Então veja, quem é que tem que melhorar primeiro para dar passe? É o passista, é o trabalhador. Porque se aí eu vou ter harmonia, para poder doar harmonia. Ah, não, tem que trabalhar, a harmonia vem depois. Não vem não. Não vem não. Está lá o irmão Jacó, né? Quem lê o livro aí, sabe. Chegou do outro lado lá, era doutrinador, presidente da Federação Espírita Brasileira, doutrinava os espíritos. Você tem que perdoar, meu irmão. É fácil falar para o outro perdoar. Mas no momento que ele precisou, ele chegou lá e encontrou dificuldades. Precisou trabalhar os valores morais dele. Então veja, isso é claro no Espiritismo, mostrando o seguinte: qual é a ação nossa? Primeiro é conosco. Porque se eu trabalho em mim, na hora que eu vou me dispor ou me colocar num trabalho no bem, eu vou fazer isso com muita harmonia, com muita tranquilidade, né? Então, olha lá, um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções à vida, ou seja, vai criar problema. Aí, eu achei que ele ficava por ali, né? Mas ele continua ainda. Ele diz assim: a mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente, ou seja, a inquietude obsessiva, porque nós nos colocamos em processo de influência espiritual, constitui barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Então, quem cria barreira para que o nosso resultado, a nossa qualidade fluídica, ela seja obstaculizada? Nós mesmos. Não é os espíritos, não é o obsessor, que a gente bota a culpa em todo mundo. Mas somos nós mesmos. Por quê? Ocasionamos mágoa, paixões desvaradas, inquietude obsidente, porque fica aquele, né, meio obsidiado ali, que não sossega de jeito nenhum pelas influências espirituais. Não vai dar tempo hoje da gente tratar sobre obsessão, mas faz parte desse conjunto de conhecimento. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas, a par dos requisitos de ordem psíquicas. Então, as questões psíquicas, emocionais e também fisiológicas, saúde no corpo. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares é indispensável por parte do próprio interessado em atender a tarefa do bem. Alimentação frugal, comer algo para não desmaiar, né, quando for dar paz, mas uma alimentação que não interrompa todo o processo digestório equilibrado do ser. Então, são comportamentos, não só esses, mas que eles são necessários. Mas primeiro tem que trabalhar as mágoas, porque as mágoas criam bloqueios na área da transfusão fluídica. Mágoa, ressentimento, paixões desvaradas. O excesso de alimentação produz odores fétidos, através dos poros, bem como da saída dos pulmões e dos estômagos. Os fenômenos aí, né, que começam a acontecer. Prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonia de vulto no aparelho gastrointestinais, interessado à intimidade da célula. Então vejam que a alimentação, o uso de alimentações excessivas, cria muita dificuldade. Ainda continua, eu achei que tinha que parar, mas eles não, eles vão tudo, falam de tudo, até parece que eles sabem, né? O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbio nos centros nervosos. E às vezes, o pessoal não gosta quando eu falo disso, né? Mas aquela bebidinha lá do final de semana, ela fica alterando o teu campo estrutural, psíquico, emocional e psico-espiritual a semana inteira, dependendo do grau de nível dessa substância no organismo. E aí depois eu quero me propor uma tarefa de levar energia salutar para o outro. Aí o mundo espiritual tem que trabalhar para neutralizar a gente, né? Que a gente está aí desarmonizado. Então, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Então pode acontecer a transfusão fluídica, mas muitas das vezes o reequilíbrio para a cura, que muitas das vezes altera o campo celular do doente, eles são obstaculizados. Quem é que obstaculizou? Fomos nós. Não os espíritos. Então vamos só entender. Foi por isso que eu estudei sobre as organelas, tá, gente? As nossas células, vocês daqui a pouco vão fazer o lanche, e as substâncias que vão ser ingeridas, o cafezinho, né?
É só bolachinha salgada, é só bolachinha salgada. É. Então, vocês vão comer. Aí o que acontece? Vai ir para o estômago, né? Vão ser trabalhados pelas enzimas e tal, e depois vai alimentar as nossas células. E dentro das nossas células existem as organelas, são várias delas. E cada uma delas tem uma função. Em especial, essa aqui chamada mitocôndrias, que tem uma capacidade de fazer a síntese dos alimentos, em relação ao oxigênio, à glicose, tudo o que acontece, gerando toda a estrutura de energia, por isso que nós temos energia. Se não tomar um cafezinho, comer alguma coisa, a gente começa a desfalecer. E as mitocôndrias têm, nesses trilhões de células, dependendo de cada célula, ela vai ter uma característica específica, essas organelas. Então, mas é importante, Sidney, entender isso? É importante. Porque é justamente nessa estrutura que vai sair a capacidade do fluido vital, que é a transferência para outra pessoa. Então, como é que isso vai ocorrer? Vai ocorrer através de todo esse processo do ectoplasma, que tem nas nossas células, para doar essa energia para o outro. Então vejam que a alimentação, ela é importante. Mas também o quê? O pensamento equilibrado no bem. Eliminar a mágoa, ressentimento, ódio, rancores, porque eu altero esse campo celular, seja de qualquer uma dessas organelas. Aí é produzido os sais minerais, né? As vitaminas, tudo é através da mitocôndria. E aí nós temos a fala de nosso querido André Luiz, lá no livro Evolução e dos Mundos. Por intermédio das mitocôndrias, a mente transmite ao carro físico. Vejam, essa fala, na ciência a gente não encontra, sobre as mitocôndrias. Mas na doutrina espírita nós encontramos. Vejam então, por que o passe espírita acresce mais? Porque com o conhecimento da doutrina, você acresce ao conhecimento da ciência, da biologia, as informações que ela não possui ainda. Um dia irá possuir, por enquanto não. Então, por intermédio das mitocôndrias, a mente transmite ao carro físico, aquecer, ajusta, todos os seus estados, feliz e infeliz. Está lá na mitocôndria. Equilibrado ou conturbado, ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria, libertados no processo endodérmicos, mantenedores da biossíntese. Porque é todo o processo que ocorre dentro das mitocôndrias. Isso ocorre nas nossas células. Quando eu vou aplicar o passe, eu estou aplicando o passe na estrutura do perispírito, ou na camada da aura do perispírito do paciente, ou da pessoa que a recebe, mas está entrando através das estruturas fisiológicas do sistema nervoso, atendendo ou conectando a cada estrutura das nossas células, principalmente nessa estrutura das organelas. Então, quem desarmoniza isso, não só através da alimentação, não só através da falta de alimento ou o excesso do alimento, mas também através de comportamentos, né? Estado feliz ou infeliz. Então, se eu venho fazendo a tarefa no bem, estou feliz por estar fazendo ela, eu já estou carregando a nossa bateria, estrutura orgânica de energias positivas, porque eu já estou feliz pela tarefa. Ou então eu vou para o centro espiritual, ai meu Deus, hoje é dia da minha tarefa, Gilberto me colocou nessa escala, ai, não queria estar ali. Aí já cria a dificuldade, né? Já vem criando bloqueio na própria estrutura orgânica. E aí tem uns que depois de dar passe, falam assim, eu estava tão carregado hoje o passe, o povo estava tão pesado. Estava não, era tu mesmo que estava fora de sintonia. E aí vai para casa e fala, não, eu devia ter tomado passe também. Aí tem uns que dá passe, tem um que dá alto passe, fica lá, né? Tudo por quê? Porque ele está lá mais no efeito, ele não está querendo analisar a causa, porque a causa mexe com ele. É mais fácil eu falar do efeito, porque é os outros que estavam pesado, é os outros que estavam assim, é as pessoas que entraram, é tudo os outros. Eu não, eu estava bem, eu vim para a tarefa. Eu reclamei do Gilberto, mas eu vim para a tarefa. Então vejam, até que ponto eu ainda vou continuar colocando culpa e perceber, se o outro está desarmonizado, se o outro está desequilibrado, é o problema do outro, não é meu. Agora, o meu equilíbrio é eu que tenho que fazer.
Então vejam, eu só trouxe aqui um ponto da mitocôndria para você entender, para nós entendermos, melhor dizendo, a respeito de um ponto só. Poderíamos estudar e analisar todas as organelas, ribossomos, complexos de Golgi, cada estrutura da célula. E eu estou falando das células, essas células que todos nós possuímos, que são algumas trilhões de células. Eu me entrei aqui no sistema nervoso e tudo mais. Então veja, primeiro ponto, nós devemos trabalhar em nós o nosso equilíbrio. Não só fisiológico, psíquico, emocional, mas principalmente espiritual. Quando eu começo a entender que a problemática do mundo, mágoa, ressentimento, são situações que me colocaram em provação para que eu supere, não para que eu cultive. Tem gente que fica criando um odinho. Não sei se vocês já viram essas pessoas que criam ódio. Tu olha para ela, tá cheio de odinho em volta dela. Tudo criando, né? Tudo pequenininho. Odeia isso, odeia governo, odeia isso. Vai odiando todo mundo. Cada vez que ela fala uma atitude, um pensamento, algo assim, ela está traindo uma energia e está bloqueando a energia nela mesma, até uma energia de saúde. Então a doutrina espírita é muito clara em relação a isso. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar, pelo simples fato, pelo tato, como nós já falamos. São extremamente variados a ação fluídica sobre os doentes, de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes é lenta, e reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário. O magnetismo ordinário, a prática do magnetismo ordinário, o indivíduo que assim procede, ele pode entrar no estado de estafa, porque ele está doando de si a sua própria energia. Já no caso da casa espírita, aonde é aliado a prática ou atitude magnética daqueles que a possuem, e a transferência para o outro, há o ajuste, ao equilíbrio e ao aumento dessas energias pelos espíritos. E aí os espíritos, o que acontece? Você recebe primeiro para passar para o outro. E ao você receber primeiro para passar para o outro, você já recebeu e já está bem. Por isso que você não precisa tomar passe de novo. Por isso que você não precisa sentar ali e agora tem que tomar passe porque eu doei muito. Não existe exaustão. Então por isso quando a gente estuda a teoria mesmérica, de Mesmer, Anton von Mesmer, a gente vai entender sobre o magnetismo e vai mostrar, vai perceber que o conhecimento da doutrina espírita acresceu ao conhecimento do próprio magnetismo e, naturalmente, a percepção aumenta. Por quê? Porque os espíritos vão atuar. Isso está lá no capítulo 14 da Gênesis, onde Allan Kardec vai falar a respeito dos 3 tipos de transfusão fluídica que existe. Diretamente do magnetizador, aonde acontece o fenômeno do desgaste que é natural, diretamente dos espíritos, quando as casas espíritas propõem o passe espiritual ou o passe coletivo, que muitas casas acontece, e é interessante que algumas casas colocam até os médios do lado, outras não, e cada um tem a sua prática, mas é preciso que a gente entenda o seguinte: se o passe é espiritual, é diretamente dado pelos espíritos. E se é dado diretamente pelo espírito, a fonte é pura. E se a fonte é pura, a qualidade é maior. Então, quando a gente vai fazer o passe coletivo, a gente tem que imaginar capacidade moral e evolutiva suficiente da equipe para atrair os bons espíritos para aquele ambiente, para que eles façam um processo de interação diretamente nas pessoas. E com a maior qualidade de percepção melhor do que nós. E a outra é o passe misto, aonde há a questão fisiológica, o passe, e há o espírito junto com aquele que é o passista ali. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só difere pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à qualidade e às circunstâncias especiais. De quem? De quem aplica. Por isso que eu não devo ir em qualquer lugar buscar um tratamento, ou seja o que for, espiritual ou magnético, sem saber da qualidade moral daquela criatura. Subtende-se que o trabalhador espírita busca se qualificar moralmente a cada dia. A casa espírita tem como praxe, como proposta, essa transformação. Por isso que ela é individual. E à medida que nós, o grupo,
a equipe, né, se torna mais qualificada nesse sentido, o resultado é maior. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes, formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro dentro do molde pré-existente do corpo espiritual, o perispírito, atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores. O vaso refletirá imediatamente. Então veja que o corpo vai ter uma ligação direta com os valores do perispírito, que esse, por sua vez, se os tem em qualidade, é devido ao espírito reencarnante. Se não tem, é devido ao espírito reencarnante. Então sempre é o espírito que está ali. Então nós aí entramos no outro módulo, né? E deixamos aberto alguns segundos aí, se alguém tem alguma pergunta desse módulo que nós acabamos de falar agora. Está desarmonizado, mas não já tem consciência disso e resolve esse dia para você for trabalhar. Bom, o que acontece é o seguinte, sempre nas casas espíritas que buscam a harmonização, uma tranquilidade, as casas espíritas organizadas seriamente, todo o processo, desde que nós entramos ali, não só os que vêm buscar, mas também os trabalhadores, o mundo espiritual dá uma atenção, no sentido de quê? De superar as deficiências que porventura existam de algum trabalhador. Não que o trabalhador mereça, às vezes ele não tem merecimento, mas às vezes é interferência. Então o que acontece? Ao você receber um passe, aonde você pode estar recebendo ali uma energia que não vai ter um certo equilíbrio, o mundo espiritual intervém, porque quem distribui, e é um ponto que nós vamos ver mais à frente, quem distribui a energia fluídica, né, do passe, pela estrutura do nosso centro de força, do nosso perispírito, são os espíritos. Então, aí, ao fazer esse processo, ele consegue fazer a mudança necessária. Lembrando que os fluidos positivos superam os negativos. Naturalmente, o trabalhador deveria cuidar mais disso, né? O dirigente do grupo, o dirigente do passe, deveria estar preparando seus trabalhadores nesse sentido. Proporcionar estudo nessa área, analisar, por exemplo, essas questões que estão nas obras, analisar mesmo com seriedade. E mesmo as pessoas falarem, olha, já não consigo mexer nisso, naquilo. Para quê? Para que ganhe qualidade. Aí, naturalmente, ele abre brecha para os espíritos inferiores, e os espíritos superiores vão se utilizar daquele grupo e inventam um monte de práticas estranhas para parecer que é qualidade. E a gente fica mais preso às externas, às atitudes externas, passe disso, passe daquilo outro, e não está buscando a qualidade moral dos indivíduos que estão fazendo as técnicas. Então nós ficamos mais presos às técnicas, que a gente acha que tem valor, e deixa de analisar a qualidade do outro. Às vezes uma pessoa que não tem técnica nenhuma, como acontece com as bezendeiras, né? Que tem um amor tão grande de fazer o bem, e simplesmente elas fazem do jeito que elas querem fazer ali, o resultado delas são muito maiores. Por quê? Porque elas fazem por amor. E às vezes até ao longe, uma prece que você faz por um ente querido, alguém que está no hospital e tal, você atende, você não precisa estar do lado. Por quê? Porque tu entra em harmonia com essa harmonia universal, que é das leis divinas. É por isso que nós nos distanciamos dela, mas não conseguimos desgrudar dela. E quando nós percebemos isso, agimos com mais qualidade. No livro Trilhas de Libertação e no livro Aconteceu na Casa Espírita, são duas obras onde os espíritos analisam uma casa espírita onde tem algumas desarmonia entre os grupos, e mostrando como é que é o resultado negativo dos indivíduos dentro daquele processo. E o livro Perturbações Espirituais, um dos últimos livros de Manuel Filomeno de Miranda, ele mostra a realidade em relação ao trabalhador desarmonizado. Como ele pode prejudicar a tarefa, como ele coloca em risco a própria segurança espiritual da casa espírita pela sua desarmonia, e como ele tem que fazer para se harmonizar. Ok? Diga. E como é que faz para nós que vamos nos tornar o passe não absorver
Bom, se você está num trabalho do bem, e você se preparou para o trabalho do bem, vamos supor, você está ali na Câmara, a Câmara é outro item que nós vamos falar, o ambiente psíquico, vibracional, de asepsia do local, já é feito pelo plano espiritual. Então, as ideoplastias funestas, desequilíbrios que os indivíduos trazem, elas já são eliminadas ao penetrar na casa espírita. Por isso que o trabalhador, ele tem que estar convicto e ter confiança na equipe, ter confiança na casa e ter confiança no plano espiritual. Por quê? Porque ele está ali fazendo bem. Mesmo que ele encontre alguma energia ou alguém que está em desarmonia, que não conseguiu desentrelar todas as energias negativas. Mas ele faz o trabalho dele. Por quê? Porque se a vibração tua for suficiente, boa, feliz, alegre, voltada para o bem, com desejo de fazer o bem, ela elimina as energias negativas. Tem gente que me pergunta assim, Sidney, a gente faz a limpeza e joga sujeira aonde? Aí eu fico, vai lá ler o capítulo 14 da Gênesis. Allan Kardec fala nada de limpar e fazer sujeira e vai jogar no lixo, nada disso. Ele diz lá, os fluidos são assimilados pela semelhança. Fluidos negativos e fluidos positivos se atraem, semelhantes se atraem, né? E os diferentes se repelem. Então veja bem, se você busca um fluido qualidade vibracional que se assemelha do fluido espiritual mais evoluído, levantando o teu coração, tua mente, a tua emoção, a tua moral, a tua energia positiva suplanta aquela energia negativa, importa aonde esteja. E aí, naturalmente dilui. Jesus já disse isso para a gente. Ide e pregai em todos os lugares. Se aquela casa for digna da tua paz, trazei a paz sobre aquela casa. Se ela não for digna, bata o pó da sandália e saia com a tua paz. O que ele quer dizer? Não se contamine. Então, se eu estou harmonizado, estou bem, e alguém chegou desarmonizado e a casa espírita é um pronto-socorro, o mundo espiritual já está atendendo. Nós vamos mostrar isso com algumas imagens, como é que o mundo espiritual já está atendendo cada um que já está entrando aqui. Isso não quer dizer que o trabalhador tem que relaxar. Não, a equipe já está fazendo, chega ali, eu só tenho que botar um dedinho só que a coisa está boa. Não é nada disso não. Tem que fazer para dar qualidade, porque quem mantém a harmonia e a proteção de uma casa espírita é o trabalhador espírita. Quanto mais trabalhadores estão em harmonia, mais harmonia tem a casa. Quanto mais trabalhador tem briga, discussão, fala do outro, quebra o processo imunológico, fluídico da casa e gera desarmonia. Ok? O senhor falou que, no caso, o passe, ele não leva o passista à exaustão. Né? O passe espírita, bem lembrado. O passe, quando o senhor fala passe espírita, é o passe aonde você evoca um espírito na sua mente, através da prece, sem dizer o nome, não precisa dizer nome de espírito, eles, junto de ti, vão aplicar o passe naquele trabalho. Passe misto, exatamente. A maioria das casas espíritas tem esse trabalho. Mas ali o passista, o médico passista, ele doa os fluidos dele juntamente com os fluidos do espírito. Isso, só que tem um detalhe, o médico passista é o primeiro a receber o fluido salutar, equilibrado do plano espiritual. É o primeiro a ser beneficiado. A minha pergunta é a seguinte, no caso do passista, quando é uma pessoa idosa, ou quando está com alguma debilidade física, tem influência? Tem influência. Se ele está doente, e dependendo do grau de doença que ele está, é necessário que ele diga a pessoa, né, que coordena o trabalho, se ele tem outros trabalhadores, ele vai receber. Se ele está num estado desequilibrado, né, emocional, o ideal é que ele receba, para se equilibrar. Agora, você chega na casa espírita, tem 2, 3 passistas, você tem que ir doente mesmo. Diz Raul Teixeira que certa feita, ele estava lá em Pedro Leopoldo junto com o Chico, e o Chico estava meio adoentado, e o Chico foi lá, pegou um cafezinho, comeu um bolinho, e ficou, e o Raul só observando. E o Chico foi lá, pegou um remédio, tomou, e o Chico foi, sentou, deitou na cama, ficou um pouquinho, e nada de melhorar. O Chico levantou com muita dificuldade, chegou, ficou em pé assim na parede e disse assim, já te dei comida, eu já te dei remédio, tu já descansou, se tu não quiser ir trabalhar, tu fica, mas que eu vou trabalhar, eu vou. Ele deu uma resposta para o corpo,
ordem para o corpo e foi trabalhar. Diz Raul Teixeira, acompanhar Chico doente tem que ter muita saúde. Então veja, a alma, quando ela tem essa capacidade de suplantar as dores, as dificuldades, Madre Teresa de Calcutá tinha dores terríveis de enxaqueca e fazia o bem o tempo todo, não importa a crença. Francisco de Assis e tantos outros, porque ele suplanta, e são provacionais essas dores, não expiatórias, aonde essas almas conseguem suplantar. É o nível que nós devemos chegar um dia, superar. Porque Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, eles nem estão na terceira classe dos espíritos que foi falado há pouco. Não sei, quem avalia isso é de lá para cá, não é daqui para lá. Mas o que acontece? É necessário que a gente entenda o seguinte: o valor da qualidade do trabalho e do envolvimento espiritual depende do trabalhador. Se eu procuro me melhorar a cada dia, a cada instante, eu ganho essa qualidade, eu sou assistido, e essa assistência ela acaba tendo um resultado melhor. Peguem as questões 658 e 659, que fala sobre a prece, onde Allan Kardec ele vai dizer quais os atos da criatura. Fazer a prece, o ato de se pensar em Deus, se aproximar de Deus e entrar em comunicação com Ele. Geralmente a gente já vem fazendo a prece no meio do caminho, né? Pai nosso, Pai no céu, rapidinho. Não, a gente tem que fazer um ato aí, de busca do Criador, de harmonização. O ato de pensar é você se permitir luarizar a sua mente, o teu coração, se permitir entrar em contato com essa área superior da existência, de um ser superior, que nós entendemos como Deus. E depois você se aproxima vibracionalmente, você se eleva, tenta eliminar as mágoas, ressentimento, desamor, pensamentos negativos, aí você se eleva. Quando você entra nesse estágio, que lá, segundo outras doutrinas, o nirvana, seja o que for, que na doutrina espírita não precisa entrar nesses termos, aí você entra em comunicação. E ao entrar em comunicação, você se emociona. Porque aí você entra num estado de tão equilíbrio perfeito e você percebe, meu Deus, eu estou sendo ajudado, coisa que eu ainda não conquistei, e estou fazendo coisas que, pela misericórdia divina. Esse é o tal.